Bom dia, pessoal, tudo bom? Então, estamos aqui para finalizar os crimes contra a vida, os 4 crimes contra a vida: o homicídio, a instigação, o auxílio ao suicídio, que a gente já tem um videozinho, e agora o infanticídio e o aborto, certo? Então aqui tem um esqueminha básico do infanticídio. Vocês depois vão ler os livrinhos, os manuais, né, dos promotores, mas aqui a gente vai pontuar algumas questões que a gente julga relevante e que podem gerar um conflito de entendimento. Tranquilo? Então vamos lá. O infanticídio, então, está no artigo 123 do Código Penal e tem uma pena de 2 a 6 anos. A ideia, quando foi criado o infanticídio, foi dar um privilégio em relação a uma condição do agente para uma espécie de homicídio. Muito bem, se essa era a ideia, podia ter posto, né, já lá no parágrafo 1º ou criando um outro parágrafo, né, no próprio 121, da forma privilegiada, dizendo que haveria uma redução de pena nesse caso aqui. Mas o legislador optou por criar um novo tipo penal. Então, é um crime contra a vida, mas, da minha forma de ver, seria equivocado, como em alguns manuais trazem, né, se dizer que é uma forma privilegiada de homicídio, uma vez que se trata de um outro tipo penal, tem toda uma outra configuração aqui. Tranquilo? Então, na descrição legal, diz assim: matar igual ao homicídio, mas daí agora a vítima, né, ao contrário do homicídio, que é matar alguém, qualquer pessoa, a vítima agora é o próprio filho, ou seja, uma vítima determinada. E isso nós vamos ter que ver com uma certa cautela. Então, matar o próprio filho sob a influência, nós vamos ver a diferença de influência e sob domínio, de estado puerperal. Aqui teria um ponto, né? Estado puerperal. Não está nesta ordem, mas assim é uma organização mais didática. Eu acho que dizia assim na lei. Diz assim: matar sob a influência de estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Muito bem. Então a gente vai ver a questão do durante o parto ou logo após. Mas os pontos principais que eu quero pontuar seriam esses aqui. Então, o primeiro ponto, né? Matar o próprio filho. De onde vem essa ideia, né? Vem da ideia de que muitas mulheres, durante a própria gestação, manifestam alguma sensação de não aceitação daquele nascituro, e durante o parto, ou logo após o parto, ela atenta contra a vida daquele que nasceu, certo? Então, dentro desta concepção, temos a ideia de que ela vai matar o próprio filho. É uma vontade que advém desta patologia que esse estado, né, de gestação e de dar à luz pode causar. Porém, o ponto é o seguinte: ela quer matar o próprio filho. Sim, tá bem. E está sob a influência de estado puerperal. O ponto é, já vamos atacar aqui, o que seria estado puerperal, né? Então, estado puerperal, como a gente já falou num outro vídeo, quando o direito, principalmente o direito penal, importa um conceito de outra área, ele importa e não paga imposto, ou seja, ele pega e transforma aqui no que ele quiser, como a gente já deu exemplo, né, de conjunção carnal e outras questões. Então, de novo aqui, dizer estado puerperal seria a mesma coisa que dizer que uma menina de 20, 22 anos está com os calorões e ela estaria em estado menopáutico. Então, isso aqui é uma ficção jurídica. Estado puerperal não existe. Ele não existe enquanto patologia. Um livro referência dentro da psicologia, e isso vem da psicologia e também um pouco da medicina, dentro do DSM-5, né? DSM, que hoje está na versão 5, que traz um catálogo e uma descrição de diversas patologias de nível emocional ou psicológico. E tu não vais encontrar lá estado puerperal. Tá? Então, aqui se criou uma ficção. Né?
Tem um texto publicado na internet, caso alguém queira ler mais sobre isso, pode procurar lá Denis Abreu, Estado e Infanticídio, né? Vai encontrar uma pesquisa que a gente realizou há muitos anos atrás, lá no Rio Grande do Sul. Então nós fomos ver o que seria estado puerperal. Fizemos uma pesquisa com vários médicos, vários psicólogos, psiquiatras, e os médicos de cara já disseram, bom, estado puerperal não quer dizer puerpério. Puerpério o puerpério é uma fase de mais ou menos 50 dias, 48 dias, de 8 a 9 semanas, da onde depois do parto, né, acontece toda a involução do útero até voltar ao normal. Então, o puerpério ensina a medicina, não tem um sentido de ele por si só causar qualquer transtorno de ordem emocional, em que pese isto possa deflagrar alguma coisa. Então, estado puerperal não é sinônimo de puerpério, certo? Isso ficou claro dentro dessa pesquisa. Então, dentro da psicologia, o que seria estado puerperal? Chegamos a duas patologias que são algumas condições. Uma seria a psicose puerperal e a outra seria a depressão pós-parto. Muito bem. Lá está descrito o que seria uma psicose puerperal. Possivelmente seria isso, o estado puerperal que o legislador na época quis supor. E também a depressão pós-parto. Correto? Então, dentro dessas questões aqui, na narrativa do DSM-5 se percebe assim, que isso já vem se desenvolvendo durante a gestação, né, e que possa ser percebido ou não por quem está por perto. No entanto, isso se deflagra, né, quando o bebê nasce. Então, a mãe pode atentar contra a vida do bebê, pode atentar inclusive antes, pode ter essa ideia, e aí claro se tratará de aborto, mas ela pode atentar logo depois que ele nasce, contra a vida dele. E a questão é, já pontuando, no entanto, se eu estiver em psicose puerperal, a psicose, né, quando se estuda a culpabilidade, isso vai ver mais adiante, quem não estudou ainda a teoria geral do delito, né, na culpabilidade, quem já estudou, sabe que temos os casos dos inimputáveis, né, que é um transtorno que ele possa ter, né, no momento do delito, que retire o entendimento do que ele está fazendo, ou se não retira o entendimento, retira a determinação dele. As psicoses, em regra, né, induzem a inimputabilidade. Então veja, aqui já temos um conflito básico. Se, no entanto, se ela matar o próprio filho e na perícia que for constatada logo após o fato, se solicitar a perícia, constar psicose puerperal, salvo o melhor juízo, na nossa opinião e na nossa experiência, não estaríamos falando de infanticídio, mas sim de uma causa que retira a culpabilidade, ou seja, uma causa de inimputabilidade. Entende? Porque uma psicose, ela ou tira o entendimento, ou se ela não tira, ela tira a determinação. A pessoa em psicose não tem condições de se determinar, no mínimo. Então, uma psicose puerperal, se for o caso, dentro de uma perícia, nós não estaríamos falando de infanticídio, e a tese primária, obviamente, para uma defesa, seria a absolvição por inimputabilidade. Tá? Uma tese secundária, caso essa tese primária não se confirme, seria, obviamente, enquadrar em infanticídio, porque ela tentou contra o próprio filho. Muito bem. Depressão pós-parto. A depressão pós-parto tem duas fases, né? Uma que se chama depressiva e outra maníaca ou eufórica. Aqui ela como transtorno bipolar, mais ou menos, né? Então assim, nesta fase aqui ela está bem, mas nesta fase aqui ela está em depressão. E esta depressão, transtorno depressivo maior e a depressão como um todo, ela é semelhante também a uma psicose. E eu posso afirmar que se não retira o entendimento, retira a determinação. Então veja, nós estamos num conflito aqui, porque o que a lei diz sobre estado puerperal remete a duas patologias, pelo menos. Essas duas são as patologias básicas: psicose puerperal e depressão pós-parto. No entanto, se elas existirem,
nós devemos, em tese primária, pedir a absolução, que o fato pode ser típico, antijurídico, mas não seria culpável porque a agente seria inimputável por portar uma condição, né? Os 3 requisitos da inimputabilidade, lembra? Causal, cronológico e consequencial. Causal, a gente pergunta, o que tem? Tem uma patologia, sim. Cronológico, é no momento do crime, não pode ser antes nem depois, tem? Sim, no momento do crime. E qual é a consequência consequencial? Retira o entendimento, se não retira o entendimento, retira a determinação? Sim, as psicoses, sim. E a depressão pós-parto no estado depressivo, ela se assemelha a uma psicose. Então aqui, se a gente comprovar que houve uma dessas daqui, e isto seria o sentido hoje de estado puerperal, não a ideia do legislador em 1940, nós temos obrigação de, em tese primária, pedir absolvição. Bom, não colou a tese primária, obviamente estaremos falando de infanticídio. Muito bem, então ela mata o próprio filho, mas então ela chega, suponha, depois do parto, ela vê o bebê, acha que é o seu bebê, certo? E o seu bebê, ela vai lá e sufoca, mas não era o bebê dela, era o bebê da colega de quarto, o dela estava para chegar ainda. Ela matou o próprio filho? Na prática, não. E aí alguns manuais dizem, bom, neste caso ela vai responder por homicídio, salvo melhor juízo. O dolo dela era de matar o filho, isso seria um erro contra a pessoa, né? Mas ela estaria matando o próprio filho. Então, mesmo que ela tenha matado outra pessoa, isso não desfaz que ela estava sob a condição de estar sob a influência de um estado puerperal. E essa influência do estado puerperal fez com que ela, entendendo que aquele fosse o filho dela, matasse o próprio filho, e entendemos que ela deva responder por infanticídio e não por homicídio. Correto? A outra questão seria também da questão de concurso de agentes, ou seja, aquele que ajuda ou auxilia ou pratica junto com a pessoa, né, esta morte daquele neonato, daquele que nasceu. A questão é, a doutrina dos manuais dos promotores, em regra, né, trazem assim, não, ela responderia por infanticídio e ele que ajudou, suponho, o padrasto ou o pai da criança que também não queria, por homicídio. No entanto, já há muito tempo se questiona isso, eu mesmo tive vários casos, e hoje a doutrina já tem bastante jurisprudência em relação a jurisprudência já tem bastante decisões em relação a isso, e nós temos a ideia de que ambos respondem por infanticídio. Base, artigo 30 do Código Penal Brasileiro, que diz que as condições pessoais entre os agentes não se comunicam, exceto se for um elementar do tipo. Como assim, pessoal? Assim, quem tem menos de 21 anos, quem tem mais de 70 na época da sentença, né, segundo o artigo 115, que vocês podem olhar lá, vai ter uma redução de metade da prescrição. Então, 3 pessoas assaltam um banco, um jovem de 20, um de 50 e um de 70. Muito bem. Durante o processo, né, e para os efeitos de julgamento, esse que é menor de 21, este que é menor de 20, maior de 70, vão ter os prazos reduzidos de metade. Então o Estado tem metade do prazo. Mas o que está aqui, de 50 anos, vai ter o prazo integral. Porque essas circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam como regra. Como diz o artigo 30, exceto se elementar do tipo. Então, a condição de estar sob a influência de uma psicose puerperal, uma depressão pós-parto, é elemento do tipo. Então, essa é a tese que sustentamos há muito tempo. Se é elementar do tipo, ou seja, está prevista aqui como um elemento do tipo, se comunica, sim, àquele agente. Quer ver um outro exemplo? No furto qualificado, por exemplo, por abuso de confiança, 3 pessoas entram numa empresa à noite. Uma delas é a secretária executiva da empresa, que tem a chave, ou que tem a senha do cofre. Muito bem. Os outros não fazem parte da empresa, mas estão juntos. Para
efeito, veja, de qualificar o delito, essa circunstância vai se comunicar. E sempre foi assim. Então, os três vão responder por furto qualificado e abuso de confiança, porque a situação dela de abuso de confiança vai se comunicar aos outros dois, porque está prevista ali no tipo penal essa condição, é elementar do tipo. Então, obviamente, se em mala parte já se interpreta há muito tempo dessa forma, como é que não vai se interpretar em boa parte? Então, vocês vão encontrar julgados sobre isso, e essa é a nossa posição há muito tempo. Aquele que participa, que é um agente em relação a esse homicídio que não seja a mãe, deve responder também pelo infanticídio, artigo 30 do Código Penal Brasileiro. Tranquilo? Então, sujeitos ativos, certo? Mesmo em concurso, a mãe ou quem o ajuda, matou o próprio filho, desde que ela entenda que aquele é o seu filho. E veja, aqui a palavra está sobre a influência. Existe uma outra que se encontra que é sob domínio. Quando se estuda homicídio, lá no parágrafo primeiro você vai encontrar aquele que pratica o fato, uma das questões é sob domínio de violenta emoção. Veja, a gente já questiona isso. Se a pessoa está sob domínio de violenta emoção, a gente também tem que entender o que é violenta emoção. Dentro do DSM nós vamos encontrar algumas patologias que se enquadram basicamente também como uma forma de psicose, aquilo que ele não tem controle. Então, lá no homicídio, no parágrafo primeiro, a gente já, como tese primária, já também tenta no parágrafo primeiro dizer que quem está sob domínio não está se comandando. Se não está se comandando, ele é um inimputável porque ele possui uma patologia que assim o possibilita ser inimputável. Da mesma forma. Então lá é sob domínio. Aqui não precisa estar sob domínio. Basta estar sob a influência, ou seja, eu tenho algum controle. Um amigo teu diz, vamos sair para tomar uma cerveja, se não quer estudar, não, vamos sair, não. E tu vais, sob a influência do amigo, tu vais beber. Muito bem. Poderia dizer não? Poderia. Tu tem ainda uma faixa de decisão sobre isso? Tem. Muito bem. Isso é estar sob influência, não estar sob domínio. Então o tipo não exige estar sob domínio. Basta estar sob a influência, ou seja, estar permeado de uma condição que influencia esse teu ato, que é a psicose puerperal e a depressão pós-parto. Certo? Então, um dos pontos principais seria exatamente a questão do estado puerperal, que esperamos aqui ter esclarecido um pouco, ou seja, isto não existe, é uma ficção jurídica, que a gente pode reportar a uma psicose puerperal ou uma depressão pós-parto. E ambas as hipóteses, a gente pode inicialmente requerer a inimputabilidade do agente. Mas, sendo uma dessas hipóteses, estaríamos falando do que seria o estado puerperal. A questão do próprio filho, ou seja, se a agente entende que aquele é seu próprio filho, foi um erro contra a pessoa e ela, a princípio, deve responder sim por infanticídio. Mas ela matou o filho de outro. Sim, mas isso não retira que ela estava sob a influência do estado puerperal. E obviamente quem está sob a influência de uma patologia tão grave assim, enganos simples como esse, de confundir uma criança com a outra, pode acontecer porque a pessoa não está sob o total comando das suas faculdades mentais, obviamente. A questão do parto, durante o parto, então, o que a gente diz durante o parto? Muito bem, tem 3 fases no parto, que começa com a dilatação, e depois começa com as contrações, depois vem a segunda fase, que seria a expulsão do feto, aonde o feto sai e, a princípio, deve nascer com vida, porque se nascer sem vida e a mãe atentar contra ele, nós estaremos falando de crime impossível, não estaremos falando de infanticídio. Não estaremos falando de aborto porque ele a princípio, nasceu. Propriamente não teria nascido porque ele não, a gente fala que nasceu sem vida, mas na verdade ele não nasceu, não adquiriu nem personalidade civil, mas o ponto assim, sim, ele saiu para o mundo externo e sem vida. Se ela tentar contra ele, mesmo não sabendo que ele está sem vida, mesmo não sabendo que ele está sem vida,
se provar de perícia que ele não tinha vida quando foi expulso, né, do ventre da mãe, aqui seria caso de crime impossível. O meio eficaz que ela teria utilizado para tentar matar ou matar, sim, pode ser eficaz, mas o objeto não é próprio para morrer. E aqui nós estamos falando de crime contra a vida. Então tem que ter vida para ser tirada. E aqui, nesse caso, não tinha. Então, obviamente, seria crime impossível. Mas ele nasceu com vida e ela atentou durante o parto mesmo, certo? Numa dessas 3 fases. A última fase, né, do parto é quando se corta o cordão umbilical, é expulsa a placenta, né? Essa seria a última fase. E aí, limpeza do mecônio e depois entrega para a mãe. Muito bem, isto seriam as 3 fases do parto. Em qualquer dessas 3 fases, na verdade, nem na primeira e na segunda fase, né, fica um pouco difícil, porque a segunda fase é da fase da expulsão do feto. Muito bem, ela pode, nesta fase, atentar? Pode. Na primeira não, porque a primeira é interna. Mas na segunda e terceira fase, ela pode atentar, sim, contra a criança. Então, nesse sentido, isto seria o durante o parto. Tranquilo até aqui. Mas vamos lá, terminou o parto, o bebê está, né, autônomo no bercinho. Então, na verdade, a doutrina, naquela época, né, que vai comentando o Código de 1940, diz, não, seria assim, a ideia seria assim, durante o parto, muito bem, nessas 2 fases finais do parto, ela tenta. Terminou o parto, botaram do lado dela, então isso seria logo após o parto, e aí ela atentou. Mas daí a pergunta é, mas e se ela tentar 10 horas depois? Se ela tentar 2 dias depois? 1 semana depois? Grande parte da doutrina é resistente a isso, obviamente, porque trabalha com uma ficção, que é o que seria estado puerperal, que não tem esse referencial. Mas, sendo mais objetivo, a questão é, se eu tenho uma psicose puerperal, uma depressão pós-parto, está lá delineado no DSM-5 quais são os efeitos e a perdurança disso. Alguém pode manifestar uma psicose, uma depressão pós-parto por meses após o parto. Então veja, este durante aqui, né, tranquilo, mas o logo após, correto? É que merece atenção. O logo após, certo? Segundo o DSM-5, o logo após pode ser dias, semanas ou até meses depois. O que importa saber é, no momento em que ela matou a criança, ela estava em psicose puerperal? Sim. Então, o logo após se estende. Por quê? Porque a perdurância da doença, certo, é o que define o tipo penal. Certo? E não uma cronologia de tempo que não tem embasamento científico, nem médico, nem psicológico. Então, se ela, no momento do crime, vocês atentem a isso, no momento do crime, certo? Peçam a perícia. Ela tem psicose puerperal? Sim. Tem depressão pós-parto? Salvo o melhor juízo, está resolvido. Por quê? Porque a própria descrição da doença no DSM-5 demonstra o tempo que isso pode atingir. São sintomas claros, e na maioria das vezes, por vezes não se confunde com uma simples depressãozinha, uma tristeza, mas quem tem um olhar atento vai perceber que ela tem um sentido de rejeição àquele filho. Está indo? Então, o logo após também é uma outra questão a ser trabalhada. Então veja que um tipo que precisa de muito estudo e explicação, certo? Uma vez que ele traz elementos que a gente chama de elementos normativos, ou seja, não é objetivo, elementos que precisam de complementação doutrinária e científica. Certo? Então, matar o próprio filho sob a influência, não precisa estar sob o domínio, de uma psicose puerperal, de uma depressão pós-parto, durante o parto ou logo após, certo? Seria o infanticídio. Então, peço atenção para que estudem e aprofundem a questão do estado puerperal, tranquilo? E também a questão de ser ou não o próprio filho e a questão dos agentes, ou seja, do concurso de agentes.
aquele que vai responder junto com a mãe, porque teria praticado o fato, certo? E a questão do logo após, certo? Então não confiem em mim, aliás, não confiem em ninguém, façam sua própria pesquisa. Vamos lá no DSM-5, leiam, psicose puerperal, depressão pós-parto, correto? Eu creio que deva ter na internet já de forma em PDF, eu acredito que sim. E vejam o que diz lá, quais são os sintomas, quanto tempo perdura, certo? E a questão dessas duas patologias aqui que vão definir esse tipo penal. Tranquilo? O resto vocês encontram nos manuaizinhos, certo? Podem ler lá mais algumas questões e qualquer dúvida também perguntem que a gente pode de repente responder, se souber, obviamente, aí na nossa página do YouTube. Tranquilo? Então é só procurar, estudar, qualquer coisa estamos aí. Tranquilo? Vou preparar agora então o materialzinho para o aborto e já voltamos. Vamos fazer uma mágicazinha.